Bem, o medo é muito importante, porque ele constitui um elemento discursivo que reforça a instituição, a religião. Venham para a religião, muitos religiosos enfatizam isso, porque afinal o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, o cristianismo, Jesus está voltando, ou para o islamismo, o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, um julgamento, o medo desse Armagedon, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. É muito importante para as religiões a ideia de pecado. Brincando sobre isso, ou ironizando de forma quase agressiva, Saramago, um ateu, diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, quando finalmente o demônio decide se converter ao cristianismo, porque inteligente que é, viu que era uma causa perdida, ele decidiu se converter. E o Deus Pai diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, mas você não pode se converter, sem você eu não existo. Não, sem o medo ao demônio, Deus é uma ação fraca. Ou seja, a ideia de que eu preciso do mal e do medo provocado pelo mal, a ideia de que o mundo é povoado por demônios e assombrado por demônios, a ideia de que o perigo existe justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado ou a direção dos seus pastores religiosos. Quem tem medo apoia qualquer movimento para reprimir aquilo que possa provocar o medo. Essa espécie de caça às bruxas coletivas, seja no macartismo político americano, seja na caça às bruxas do século XVII, seja nas histerias como o fascismo, esse medo é fundamental. Este é um dado presente. Eu vou tratar também do dado oposto, da resposta dada pelos místicos que não trabalharam expressivamente com o medo, mas com a segurança dada por Deus. Vou trabalhar com o oposto. Aquelas almas que decidiram que Deus não é tremor, mas é puro amor. Ubi caritas, onde está Deus, está o amor. Como, por exemplo, para começar dando um exemplo hispânico, Teresa d'Ávila, uma frase famosa dessa doutora mística da igreja, a igreja tem apenas 3 doutoras mulheres, né? Que diz, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo paz, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, solo basta Deus, né? Só Deus basta. Essa é a resposta de um místico às considerações que eu fiz anteriormente sobre o medo. Ora, se eu estou com Deus, como diz Paulo, quem pode contra mim? Se eu estou com Deus, eu não tenho inimigos. E tudo acontece para o bem daqueles que acreditam em Deus. Para mim, não é tão difícil entender os místicos, é mais difícil entender os não místicos, porque a religião oferece o consolo para tudo, da morte de uma criança a um genocídio, de uma violência até um acidente, a religião oferece para tudo. O religioso tem uma resposta que o tranquiliza sempre. Pegando agora um outro texto de Teresa que eu gosto em particular, atribuído a Teresa, traduzido por Manuel Bandeira, eu vou ler para vocês um pequeno soneto no qual o gênio possível de Teresa tenta dizer o que ela busca na entrega a Deus e por que ela rejeita o medo. Diz a santa doutora de Ávila, não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Ou seja, ela exclui no primeiro quarteto qualquer ideia de que o medo ou a recompensa do paraíso seja a causa da fé dela. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Essa linda rima entre verte e o verbo com pronome verte que o Manuel Bandeira captou com genialidade. Moves-me ao teu amor de tal maneira, completa ela, que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. É lindo, né? É irritante quando a gente encontra alguém muito mais inteligente que a gente, mas muito mais. É irritante, né? Especialmente pela nossa capacidade, que eu chamo, quase todos nós temos a inteligência Salieri.
Não somos tão suficientemente estúpidos para estarmos felizes na estupidez e não somos Mozart. Isso que é o dramático, né? É o meu caso, claro, né? Eu entendo a genialidade alheia e não a tenho. Então, o que está dizendo Teresa? Eu não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno, eu ainda assim amaria a Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte: porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Porque diziam os teólogos escolásticos, Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a Ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o timor Dei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, é uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente.